Boa noite, espero que todos estejam me ouvindo. Agradecemos a presença de cada um, né, em mais uma reunião virtual. E iremos agora, no início da reunião, fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, abrir a Tua Palavra, pensar nos ensinamentos que estão contidos nela. Poder apresentar o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como o Salvador. Te agradecemos que Ele veio a este mundo para salvar os pecadores. Nós te agradecemos que Ele veio voluntariamente, sabendo que para salvar os pecadores, Ele teria que morrer por nossos pecados. Nós te agradecemos que Ele voluntariamente se submeteu ao juízo de Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus, feitos aptos para habitar na presença de Deus. Pedimos o Teu auxílio e a Tua direção nesta reunião, para que seja uma apresentação do Evangelho de acordo com a Tua vontade, dirigido pelo Teu Espírito, que dignifique a mensagem, que glorifique o Teu Filho, como Salvador de pecadores. Pedimos a Tua direção sobre esta reunião, pedimos a Tua bênção sobre os ouvintes, especialmente aqueles que não são salvos. Pedimos que eles sejam despertados do seu sono, que possam compreender a seriedade e a importância do assunto que é tratado aqui, que aproveitem o dia oportuno para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Pedimos a Tua bênção sobre nós durante esta hora, diante de nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, mais uma vez, agradecemos a presença de cada um na nossa reunião. Eu quero ler uma passagem em Isaías, capítulo 55, uma passagem da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 55, versículo 6, eu vou ler. Versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, esses dois versículos são os versículos que eu tinha em mente para a pregação de hoje à noite. Eu quero ler mais um versículo, só para poder fazer um comentário que eu acho pertinente. No Salmo, capítulo 51, e versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Poderíamos ler o capítulo inteiro, mas eu só vou tomar o tempo para ler este primeiro versículo. Então, Isaías capítulo 55,
versículo 6 e versículo 7, nós temos o suficiente para ocupar o nosso tempo. Cada palavra é importante. Neste versículo, nós temos um conselho que o profeta Isaías dá ao povo de Israel. Aquele povo desviado de Deus, indiferente, um povo pecador, um povo que, podemos dizer, completamente desgarrado da vontade de Deus. O próprio Isaías usa esta palavra, desgarrado, no capítulo 53. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e isso descreve um povo errante, como era o povo de Israel daquela época. Descreve também o povo errante que habita o mundo agora no final de 2022. Um povo, cada um anda pelo seu caminho, cada um tem o seu pensamento. E muitos acham que o seu caminho é tão bom quanto os outros. Outros acham que o seu caminho é melhor do que os outros, mas cada um anda por um caminho que lhe parece bem. Então, aquele que é cético diz, é impossível saber qual é o caminho certo. É impossível saber, porque cada um tem sua opinião. Cada um tem a sua religião. Então, como é que a gente sabe qual é o certo? Então, a maneira de saber é ir para a fonte, a palavra de Deus. Deixar de lado ideias humanas, deixar de lado livros humanos, deixar de lado palpites de qualquer um que apareça na nossa frente, ir direto à palavra de Deus. Porque ela não erra. A palavra de Deus é fiel e digna de toda a aceitação. Ela é digna da nossa confiança, é merecedora da nossa atenção. Então, usando essas palavras do profeta Isaías dirigidos a um povo semelhante ao nosso de 2022, olha só o que ele diz: buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Quem é o Senhor? O único Deus vivo e verdadeiro. Buscai ao Senhor. Este que criou o céu e a terra. Este que criou a cada um de nós. Buscai ao Senhor, este que vive para sempre. E perante quem cada um de nós há de aparecer. Cada um de nós prestará contas a este Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor, porque não será sempre possível achá-lo. Então, nesta vida, o conselho do profeta Isaías é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nesta frase, nós temos um conselho, ou mais de um conselho, que deve ser tomado por cada um que me ouve com seriedade. Buscai ao Senhor. Não é a outro. Não é a mãe de Jesus. Não é buscai a um dos apóstolos ou buscai a qualquer outra pessoa. Buscai ao Senhor. Pessoas já andam dizendo que não se pode chegar diretamente a Deus, deve-se ir através de um mediador. Na palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro homem faz intermediação. Buscai ao Senhor. Diretamente a Deus. É com Ele que cada um de nós haverá de tratar. E sabe,
É contra este Senhor que cada um de nós tem pecado. Cada um de nós tem pecado. Nesses versículos que nós lemos, nós lemos sobre o ímpio, sobre o homem maligno. Deixe o ímpio o seu caminho. Quem é o ímpio? Eu. Nós somos o ímpio. E o homem maligno, o seu pensamento. Quem é o homem maligno? Eu sou o homem maligno. Deus, olhando para nós, nos vê igualmente pecadores. Deus nos vê igualmente distanciados da sua glória e da sua santidade por causa do nosso pecado. Então, aos olhos de Deus, nós somos este homem maligno, este ímpio. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo não fala palavras da sua própria cabeça, ele fala palavras inspiradas por Deus. Deus fala ao homem através da sua palavra. E a sua palavra é digna de toda a aceitação. É merecedora da nossa confiança. E quando a palavra de Deus diz que nós todos somos igualmente pecadores, e por causa de nosso pecado estamos distanciados de Deus, distanciados da presença de Deus. Nós precisamos entender que isto é verdade, isto é fato. E se nós somos pecadores, apartados da presença de Deus, nessa condição, é impossível entrar na presença de Deus, entrar no céu. Quando esta curta vida acaba, nenhuma pessoa que vive e que morre em seu pecado vai ter entrada no céu. O profeta Isaías fala do ímpio. Não tem ímpio no céu com seu pecado. Isaías fala do homem maligno e dos seus pensamentos. Não tem homem maligno com pensamentos malignos no céu. Pessoa que vive assim e morre assim não vai para o céu. A Bíblia fala para onde essa pessoa vai. A Bíblia fala que cada pessoa que morre em seu pecado vai para o inferno. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de sofrimento eterno, lugar de tormento eterno, lugar de fogo e enxofre. Tem outras maneiras de descrever esse lugar, trevas exteriores. Mas nenhuma palavra que a nossa língua tem descreve o horror deste lugar. Nós só podemos dizer que é um lugar indescritivelmente horroroso. Mas é para lá onde vão todos que não buscam ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías quer pegar este povo pelos ombros e dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque quem não busca ao Senhor nesta vida, vai para um lugar onde nunca a misericórdia e o amor de Deus vão ter lugar. Nós terminamos no fim de versículo 7, lendo que Deus é grandioso em perdoar. A misericórdia de Deus. Mas no inferno, a misericórdia de Deus não alcança.
Ele é grandioso em perdoar agora, enquanto ele pode ser encontrado. E é nesta curta vida que nós temos a oportunidade de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Será que deu para sentir a urgência do assunto? Pare um momento e pense na incerteza da vida, na brevidade da vida, nas oportunidades que estão passando. Pense nas palavras do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Milhares de pessoas hoje buscaram alguma imagem, buscaram alguma outra coisa. A única pessoa que vale buscar é ao Senhor, o Senhor Deus, porque é contra Ele que nós temos pecado. E é Ele apenas que é grandioso em perdoar. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Essa palavra, essa expressão, invocai-o enquanto está perto, foi por causa desta frase que eu li, Salmo capítulo 51, e versículo 1. Lá tem um homem que está invocando ao Senhor, um homem que sente que ele é um ímpio, um homem que sente o peso do seu pecado. Ele sabe que é um homem maligno, que é um pecador. Ele sabe que é contra Deus que ele tem pecado. Ele diz naquele salmo: contra ti somente pequei. Ele invoca a Deus, expressando a Deus o seu arrependimento, a sua o entendimento de que ele é um pecador que gravemente pecou contra Deus. E ele invoca a Deus pedindo misericórdia. Então nós lemos naquele primeiro versículo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Um detalhe aqui. Davi não diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a intensidade da minha oração. Ele não pede misericórdia segundo a grande fé que eu tenho. Ele diz: segundo a tua misericórdia. É apenas a grandeza da misericórdia de Deus que pode alcançar um pecador como eu. Nada que sai de mim pode gerar um merecimento do perdão de Deus. Pessoas pegam este versículo ou um outro em Romanos e acham que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Aí começam a invocar o nome do Senhor e a fazer barulho e confusão. Talvez alguém que me ouve já viu isso. Já ouviu pessoas enganadas, iludidas, achando que precisam ficar invocando. Leia o Salmo 51 para ver um homem que pede a misericórdia de Deus, porque ele tem
consciência da gravidade do seu pecado. Ele tem consciência que ele não merece nada, que ele só depende de um Deus que é grandioso em perdoar. Não porque ele pede de uma maneira especial, mas ele abre o coração para revelar: eu sou um pecador. E com um coração sincero, ele reconhece: eu só dependo da misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, eu estou perdido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Em Lucas capítulo 18, tem um homem que ele nem eleva o seu olhar para cima, mas ele, cabisbaixo, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador. Dessa maneira ele invoca o Senhor: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Aquele publicano sabe que de si não tem nada para oferecer a Deus, nem a sua oração o traz para perto de Deus. Ele apenas depende da misericórdia. Deus é misericordioso. Deus é grandioso em perdoar. Ele vê um homem, um pecador sincero, reconhecendo que é um pecador, reconhecendo que é merecedor do castigo de Deus. É para uma pessoa assim que Deus estende a sua misericórdia. Para uma pessoa assim que Deus estende o seu perdão. Como é que Deus, em 2022, pode estender o seu perdão para um pecador? Graças a Deus, o tema da pregação do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. O fato que Cristo morreu por nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo. Deus providenciou uma maneira de salvação para o homem pecador. E a provisão de Deus foi esta: Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus deu ao mundo o seu único Filho para morrer em lugar do pecador, para sofrer a condenação que nós, pecadores, merecemos. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, viveu entre os homens, provando aos homens que verdadeiramente ele era Deus, igual ao Pai em santidade, igual ao Pai em poder, igual ao Pai em sua existência eterna. Mas ele se tornou homem para poder um dia ir até aquela cruz, ser pregado naquele madeiro pelas mãos e pelos pés. Sobre aquela cruz, pendurado, sofrendo as injúrias dos homens, sofrendo os maus tratos dos homens. Mas sobre aquela cruz ele sofreu nas mãos de Deus o castigo que nós, pecadores, merecemos. Não tem como descrever o seu sofrimento, o que Deus, o juízo de Deus descarregado sobre ele.
vai além da nossa compreensão. Mas nós sabemos que ele morreu sobre aquela cruz, que ele foi castigado por Deus em lugar do pecador. Ele que não tinha pecado. Ele que não tinha natureza pecaminosa, que nunca cometeu um pecado. Foi castigado por Deus para que eu, pecador, pudesse ter um substituto que sofreu e morreu por mim sobre a cruz. A palavra de Deus nos condena à morte. O salário do pecado é a morte. Mas a dádiva de Deus para um mundo pecador é o seu único filho. É a vida eterna que pode ser obtida porque ele morreu por nossos pecados. Como é que eu me aproprio de vida eterna, de perdão dos pecados? Deus oferece. Então eu não preciso pedir, porque Deus já providenciou uma salvação e é oferecida para todos aqueles que reconhecem o seu pecado, que reconhecem que perante Deus são pecadores, merecedores do inferno. Este é um fato. O pecador que reconhece este fato confessa perante Deus o seu pecado, a sua incapacidade de apresentar qualquer coisa a Deus para o agrado de Deus, ou para amenizar a sua situação. Nós não temos nada. Nós só podemos nos dirigir a Deus de mãos vazias. Não tem oração, não tem boas obras, não tem guarda de sábado ou guarda de mandamentos, não tem nada que possa melhorar a nossa situação. Uma pessoa pode olhar para si e pensar: eu não sou digno do perdão de Deus, eu preciso reformar a minha vida para me tornar melhor aceito. Não, cada dia vivido em pecado é um dia mais distante de Deus. É uma conta cada vez maior de pecados contra Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, não depois de uma reforma na vida. É agora, eis aqui agora o tempo aceitável. Enquanto se pode achar, o tempo aceitável é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Invocai-o no espírito de Davi, em Salmo 51, expondo a um Deus que conhece o nosso coração, que conhece os nossos pensamentos, que sabe melhor do que nós o nosso pecado. Mas confessando e reconhecendo o pecado que em nós habita, reconhecendo que nesse estado eu só mereço o castigo de Deus. Nós podemos aceitar que eu não preciso ir para o inferno, porque Cristo morreu em meu lugar. Eu cheguei a este ponto de reconhecer: não existe salvação para mim. Eu sou um pecador, eu mereço o inferno. Se Deus me mandar para lá agora, uma conta menor do que eu continuar a minha vida em pecado. E neste momento, um outro pensamento veio à minha mente. Mas por que
ir para o inferno? Por que sofrer a condenação de Deus, se já teve um que sofreu a minha condenação por mim, em meu lugar? Então, naquele momento, eu reconheci, mas Cristo foi castigado por mim, em meu lugar. Então, não tem mais castigo para mim. Então, Deus não vai castigar 2 vezes pelo mesmo pecado. Meu pecado já foi castigado sobre o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu por mim sobre a cruz. Se ele morreu por mim, pagou a minha conta, eu estou livre da condenação que mereço. Ele foi ferido pelas minhas transgressões, moído pelas minhas iniquidades. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Assim diz Isaías 2 capítulos antes do capítulo que nós lemos hoje de noite, capítulo 53, versículo 5. Diz exatamente isso. O Senhor Jesus Cristo sendo o substituto do pecador. Deus abençoe cada um que nos ouve hoje de noite. Que o Espírito de Deus te ajude a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque como o fim de versículo 7 nos diz, ele ainda hoje é grandioso em perdoar. E demonstrou essa grandiosidade em perdoar, enviando ao mundo o seu único filho para morrer por nós sobre a cruz, providenciando assim uma tão grande salvação disponível para você que nos ouve hoje de noite. Deus abençoe a sua palavra.